Então, o que são triangulações? Como o nome já diz, é até bem intuitivo, elas são estruturas baseadas em triângulos. E o objetivo da triangulação é trazer estabilidade e rigidez para uma estrutura. Então, se uma estrutura está meio mole, está molenga, muito quebradiça, você pode colocar triangulações, reforçar ela e fazendo com que essa estrutura, essa sua forma, se tornem vários triângulos. Então, aqui, ó, essa primeira estrutura aqui de cima é um triângulo perfeito ali, uma estrutura só em triângulo. E se você montar essa estrutura, você vai ver que ela é muito fixa, ela é muito rígida, ela não quebra. Já um quadrado, por exemplo, um retângulo, normalmente não tem uma estrutura rígida. Por quê? Ó, eu estou aqui com essa mesma estrutura. Por que ela não está rígida? Porque eu estou fixando a minha estrutura por um ponto só. E um quadrado, ele pode ter, um retângulo, no caso, um paralelogramo, ele pode se tornar em várias formas geométricas. Então, ó, ela pode virar um losango, por exemplo, pode afastar e quebrar, virar uma reta. Então, um retângulo, ele não tem um tipo de forma geométrica boa para estruturas. Então, por isso que quando você quer criar uma estrutura bem rígida para robôs, baseando em fixar pontos, é importante você não utilizar quadrados, retângulos, porque eles não têm uma forma que facilita para você ter uma boa estabilidade, uma boa rigidez. Mas não é porque esse quadrado agora está frágil que ele vai ser sempre assim, esse retângulo, no caso. Eu posso fazer com que ele comece a ficar rígido. Como é que eu faço para que ele fique rígido? Eu coloco triangulações. Eu transformo esse retângulo em um conjunto de triângulos. Então, como você está vendo nessa foto, eu transformei esse retângulo num conjunto de dois triângulos maiores. Então, tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. E como é que eu faço isso? Eu fixo uma diagonal com a outra. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o pino e fixar aqui também. E só de eu colocar um triângulo, uma barra, para transformar ele em dois triângulos, eu já deixei a minha estrutura rígida a ponto dela não dobrar. Ó, eu estou tentando fazer força e ela não quebra. Ela não quebra de jeito nenhum. E se eu quiser, eu posso reforçar mais ainda. Eu posso transformar ela dividir ela em mais triângulos. Coloco uma barra aqui atrás. Ó. E agora ela está mais bem presa ainda. Porque agora eu coloquei uma barra, uma viga, em cada diagonal da minha estrutura. Então é assim que você pode transformar uma estrutura simples em uma estrutura rígida através de triangulações. Então, e essa é a base de muitas coisas na realidade. A base de muitas coisas. Então, quando você tem um robô cheio de, por exemplo, palito, barras finas, muitas vezes essas estruturas por si só elas são frágeis. E como, por exemplo, em Lego, a gente não pode utilizar material mais rígido do que plástico, já que a gente só pode utilizar essas barras, a gente tem que utilizar técnicas que vão trazer rigidez para a nossa estrutura. Então, isso é muito legal porque você pode transformar uma estrutura, sei lá, de macarrão, de cotonete, qualquer coisa, uma estrutura rígida a ponto de ganhar, por exemplo, uma estrutura de madeira. Então, você pode transformar esse plástico aqui, uma peça de Lego, numa estrutura rígida a ponto de aguentar uma estrutura de madeira. Pode ser que a pessoa que construiu uma estrutura de madeira não tenha utilizado técnicas tão legais, tão boas, para deixar a estrutura rígida e estável, e ela quebre. Mas se você fizer técnicas interessantes, por exemplo, com plástico, com Lego, você vai ter essa mesma rigidez. Então, como a gente não pode, por exemplo, utilizar metal no Lego, a gente não pode modificar e utilizar materiais diferentes que têm propriedades interessantes para a estabilidade e rigidez, a gente tem que aproveitar o máximo de técnicas de mecânica, construção, para fazer com que uma estrutura simples dessa se torne uma estrutura muito, muito forte, capaz de aguentar muito, mas muito peso e não quebrar na hora do robô. Então, um robô ele tem que ser muito bem estável, ele tem que ter uma boa estabilidade, ele tem que ter um bom impacto, aguentar bastante impacto, bastante força, e tudo isso você consegue fazendo com que a estrutura seja rígida, a ponto dela não quebrar, não desmontar. Então, triangulações é um bom recurso para isso.